Olá, graça e paz. Seja bem-vindo aos devocionais e quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Abra a tua Bíblia, livro de Neemias 13, versículo 30 e 31. Diz assim: Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Bom, para entendermos esse texto, ele tem muitas particularidades, precisamos lembrar de alguns textos anteriores. No capítulo 9, você está lembrado quando eles se ajuntaram como um só homem para se arrepender? Então houve um arrependimento no meio daquele povo, eles fizeram um jejum, um pano de saco, para uma mudança de vida. No capítulo 10 eles fazem uma aliança. O que é uma aliança? Eles estão ali agora fazendo um acordo, uma decisão de andar na presença do Senhor. E no capítulo de número 12, eles fazem uma solenidade para dedicar os muros, reconhecendo que Deus que deu aquela vitória para eles, e também o cuidado e o zelo pelos sacerdotes e levitas. Bom, mas Neemias estava em Jerusalém por um determinado período de tempo. Lembra que ele era copeiro do rei da Pérsia, então ele precisava retornar para a Pérsia. E foi o que aconteceu. Então, depois que ele deixa tudo organizado, é momento de voltar para a Pérsia. E ele volta para a Pérsia, junto com o rei. Mas, determinado tempo, ele regressa para Jerusalém para ver como está, como que as coisas estão funcionando, se estão em ordem. E quando chega em Jerusalém, no capítulo 13, Neemias cai de costa. Ele fica chocado. No nosso contexto de hoje, falaria assim, ele ficou escandalizado com o que ele viu. O que ele viu? Tudo que o povo tinha acertado, arrependido, feito aliança, eles abandonaram. Eles se afrouxaram, perdeu o entusiasmo. Então, amados, é interessante que enquanto Neemias estava lá, eles estavam fiéis a Deus. Neemias foi para a Pérsia, eles começaram a se desviar. Então, por isso, no capítulo 13, Neemias vem com muita energia para trazer conserto, para trazer reforma sobre Jerusalém. E aí nós podemos notar algumas medidas radicais de Neemias. A primeira foi acabar com essa aliança dos judeus com os moabitas e amonitas, porque era uma aliança impura. Deus tinha mandado eles se afastarem desse povo, porque esse povo tentou amaldiçoar eles quando eles estavam no deserto, usando a vida de Balaão, do profeta. Amaldiçoa o povo de Deus. Então Deus falou assim, olha, se afastem dele, não se misturem com eles. Então, primeira coisa que Neemias fez foi tirar esse povo do meio dos judeus. Segundo, a profanação do templo. Lembra de Tobias? Uma raposa vinha e vai derrubar esses muros aí. Se levantou contra a construção. Quando chegou lá, Tobias estava morando num quarto, num espaço, no templo, num puxadinho no templo. Meu Deus, o Neemias ficou impressionado com isso. E eu acho engraçado isso, amado, porque Tobias, para mim, ele foi um cara muito invejoso, Quando ele viu Neemias fazendo a obra, liderando, e aí ele fala assim, até uma raposa derruba esse muro, na verdade estava mortinho de inveja. E engraçado que todo invejoso, na verdade, ele quer ocupar o lugar daquela outra pessoa lá. Porque ele falou tão mal dos muros, dessa situação, e agora estava morando dentro do templo. Bom, Neemias bota Tobias para fora e também o sacerdote que o colocou ali. Então ele faz uma limpeza no templo. Terceiro ponto, ele trabalha agora o sustento dos sacerdotes e dos levitas, porque eles pararam de dizimar e ofertar. E os sacerdotes e os levitas já estavam voltando para suas regiões.
mas agora ele chama a atenção do povo para que o povo pudesse contribuir, ofertando, dizimando, lançando as primícias para sustentar a casa de Deus. E, por fim, ele também trabalha na questão da profanação do sábado. Eles estavam profanando, não guardavam mais o sábado, não guardavam mais a aliança que eles tinham com Deus, e casamento de julgo desigual. Novamente eles estavam casando com filhas de outros povos e estavam dando as suas filhas também por casamento. Tudo isso gerou uma indignação em Neemias que vale a pena a gente ler no versículo de número 25. Vamos lá no versículo de número 25. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmo. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então Neemias chama a atenção desse povo. A Bíblia diz que arrancou os cabelos. Imaginou se chegar alguém e falar assim: fulano, toma uma posição, fulano, abandone o pecado. Sinceramente, tem hora que dá vontade de fazer isso, né? Mas nós vivemos um tempo da graça, né? Vivemos um tempo da graça. Ô amado, ô amada, não faz isso é pecado. Ô querido, tome uma decisão hoje. Neemias era diferente. Neemias ele tinha um sistema muito amoroso de trabalhar. Mas era necessário, amados, porque eu vejo que mesmo ele sendo ali muito rude, muito enérgico para fazer uma reforma em Jerusalém, era importante. Sabe por quê? É melhor a disciplina, melhor o rigor da disciplina do que voltarem para o cativeiro, não é verdade? Melhor a disciplina do que o cativeiro. Então, muitas vezes é melhor sermos disciplinados e evitar juízo de Deus, e evitar um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual, até mesmo físico. Então é melhor a gente ouvir a palavra de Deus e sermos obedientes. Então Neemias trouxe essas reformas quando ele retornou para Jerusalém. Me chama a atenção nesse texto, presta atenção, toda vez que você está lendo um texto e começa a repetir muito algo, é que você tem que prestar atenção. No versículo 14 ele fala: lembra-te de mim. No versículo 22, novamente, lembra-te de mim. E no versículo 31, novamente, lembra-te de mim. Sabe por quê? Porque, amados, na condição de líder, muitas vezes as decisões que ele tinha que tomar e a forma que ele tinha que fazer, muita gente não ia entender. Talvez muitas pessoas nem ficariam do lado dele, né? Então, assim, ele precisava do apoio de Deus, ele precisava justamente ali desse cuidado de Deus, porque as decisões seriam muito fortes. Então, amados, como líder, isso pesa no coração. Trabalhar com pessoas realmente gasta muita energia, exige de nós uma responsabilidade, um temor no coração, porque você está lidando com vidas, está lidando com o futuro de pessoas. Então, realmente, isso pesa em nossos corações. Então, ele, lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te de mim. Eu também faço isso nas minhas decisões, nas tomadas de decisões que nós temos que fazer. Eu sempre peço: Deus, tem misericórdia da minha vida, me ensina a ter uma decisão sábia, me ensina a conduzir o teu povo, Pai. Não nos deixe enganado, Pai, que todo espírito de engano caia por terra, porque não é fácil, porque você tem pessoas com culturas diferentes, criação diferente, e cada um quer de um jeito, mas o papel do líder é justamente liderar. Um líder, ele precisa liderar, ele não pode ser liderado pelo povo. Tanto é que a figura do líder é tão importante que vocês percebem que na ausência de Neemias a coisa desandou, não é verdade? Então hoje tem um movimento muito forte: não, você não precisa de pastor, não, você não precisa de líder, você não precisa... Quem fala essas coisas, que geralmente ele queria ser o líder, ele queria estar na frente,
Não precisa de líder, não precisa... Se a gente não precisar de um líder, de um pastor, alguém na frente, imagina a bagunça que vai virar. Hã? Imagina a bagunça que vira. Imagina se na igreja um pastor fala assim, não, gente, olha, a partir de hoje eu quero me dar bem com todo mundo, hein? Eu quero ser amigo de todo mundo, ó, tamo junto, né? Fulano, não, pode pular pela cadeira aí. Não, não, fulano, fica à vontade. Não, você, não, fica à vontade. Você, não, faz o que você quiser. Imagina se um pastor, então, a partir de agora, ele fecha os olhos e deixa cada um fazer o que quiser, né? O que vier na telha. Como seria a igreja? Como seria a igreja? Será que você continuaria congregando nela? É uma pergunta, né? Então, amados, nessa manhã de devocional, eu aprendo que a figura do líder é muito importante. Ele vai dar direção para o povo e ele vai conduzir o povo pelo caminho de Deus. E é tudo o que nós temos tentado fazer. Levar do povo uma vida de oração, de busca, de santidade. Amém? Porque eu me sinto responsável como pastor em apresentar cada vida diante do Senhor. Glória a Deus! Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.